Escolhi um título, que eu gosto sempre de ter o título, para mim, a gente parte de um princípio, o título. Ele vai dar a linha. Então, implicações do regime federativo para a educação e o desafio do financiamento da educação básica. Então, é isso que nós vamos trabalhar. A primeira coisa, então, a organização da federação. São 3 pontos que eu acho fundamentais nessa organização da educação brasileira. O primeiro é o federalismo. O segundo, a autonomia. E o terceiro, a descentralização. Quando eu falo de federalismo, estou dizendo que ele tem uma base tridimensional. União, estados e Distrito Federal e os municípios. E esse federalismo, a partir da Constituição, é o chamado federalismo cooperativo, coisa que ainda não foi regulamentada para a educação. Então não há uma pactuação entre os entes federados. Isso é um dos problemas, Giovanni, que acarreta naquilo que você falou. Você não tem uma pactuação entre os entes federados. O que quer dizer isso? E aí tem a ver com a autonomia. Eu vou ligar aqui porque eu acho importante. Às vezes a gente fala que é autonomia achando que você pode tudo. Autonomia é diferente de soberania. Soberania só quem tem é a união. E o que acontece com isso? Quem decide as grandes questões, como dizia hoje a Cristina, é Brasília, que afeta o município sem que o município possa ser ouvido e sem que o município possa ir contra aquilo que foi definido. Ele não pode dizer assim, ó, eu não vou implementar, mas ele não participou das discussões para decidir aquilo que ia recair sobre o município e sobre o Estado. Isso tem a ver com a não cooperação, porque ele dita, mas ele não diz como. Aí precisaria ter 2 coisas, que é a cooperação financeira e técnica, porque tem município, por exemplo, aqui na nossa região mesmo, que eu vou me até a não dizer o nome, que também é disponível para quem quiser fazer pesquisa, que é o município que menos arrecada, mas é o que devolve o dinheiro do Fundeb. Por que ele faz isso? Porque não tem capacidade técnica para gerenciar, para fazer um projeto, Cristiano Paris, que passe lá no INEP, por exemplo, para buscar recurso. Então ele devolve recurso. Porque não há uma cooperação técnica e a cooperação financeira. Entende, Giovanni? Então, essas 2 coisas acabam estando atreladas. A falta do regime de colaboração e a não autonomia, ou melhor, a autonomia, mas a não soberania do ente federado, faz com que ele receba uma ordem, tenha que cumprir, mas sem que as condições sejam dadas. Se tivesse o regime de colaboração, o que ia ser feito? Eu vou fazer a lei agora da educação inclusiva. Vamos sentar os 5.570 gestores da educação dos municípios, né? 5.570 municípios, e vamos pactuar aqui o que cada um vai fazer. Qual a responsabilidade do Estado, qual a responsabilidade da federação, qual a responsabilidade do município, se vai ser um consórcio intermunicipal, se vai ser um arranjo territorial. Não há essa pactuação, porque não há o regime. Aí eu tenho dito isso desde a conferência, né? Silvaninha tem me ouvido aqui dizer. Nós precisamos dos nossos políticos, já conclamei o prefeito Castiglione até para, junto com os outros municípios, buscarem, é a regulamentação do artigo 23 da Constituição, que é do regime de colaboração. Na educação, enquanto não regulamentar o artigo 23, que vai dizer como é que esse regime de colaboração vai ser feito, a colaboração ela não vai ser feita. E a gente vai, talvez, continuar com as mesmas questões, mesmo tendo mais dinheiro. Talvez o dinheiro não resolva. Ok? E a outra, então, é a descentralização. Aí nós temos descentralização de competências e distribuição de recursos entre os entes federados. Mas quem dita como vai ser? Prefeito Castiglione. Vou utilizar que você está aqui, ou cadê o outro? O prefeito de Vargem Alta já saiu, foi de fora. Talvez, se o senhor estivesse na época de 88, enquanto prefeito, talvez dissesse assim, eu não posso usar 25% do meu orçamento para educação. Ou teria que usar 30%, mas ninguém perguntou aos prefeitos se ele poderia usar os 25%. É isso que eu estou chamando a atenção. Às vezes a gente coloca um encargo em cima do prefeito, em cima até do governador, mas essas decisões estão sendo tomadas em Brasília. Elas nascem e terminam com a promulgação da lei sem que o município ou o Estado seja discutido. Por quê? Apesar de, aparentemente, os nossos governos, as nossas assembleias serem constituídas por
representantes dos estados, as decisões são partidárias. Quando vai votar, não sei se vocês têm a mania que eu tenho de assistir TV Câmara e TV Senado, por vício de profissão. Chega lá no microfone, em nome do partido, eu na liderança do partido, encaminho a votação assim, encaminho a votação de outra forma. Ali tem município e tem estado representado? Tem não. Tem partido representado. Okay? Então isso tem a ver com essa descentralização. Isso aqui já foi falado pela Cristina, eu não vou voltar a ele, só quero chamar a atenção dessa função da União aqui. Redistributiva e supletiva. O que é isso? Ela pega o dinheiro de arrecadação e redistribui. E em segundo, é supletiva. Ela só entra naquilo que falta. Essa é a conta que começa a ficar errada. Preste atenção nisso, que a gente vai precisar disso até lá no final. A União, ela só entra com recurso supletivamente naqueles que precisam. Ela não entra para dar igualdade no topo. Ela entra para dar igualdade na base. E aí é o chamado mínimo. Ela vai com a letra da Constituição, onde vai dizer que a União é responsável por dar o mínimo de qualidade. Não pelo topo da qualidade. É a interpretação da lei, como dizia a Cristina Lenz. A organização, a Cristina já falou, eu só quero chamar a atenção aqui do Giovanni também, que comentou sobre isso, que o ensino fundamental, na verdade, é uma competência chamada competência concorrente. Tanto o Estado quanto o município devem ofertar prioritariamente o ensino fundamental para que ele seja completado, maximizado para todas as pessoas. Então, a competência concorrente, não é exclusiva. Os municípios acabam aceitando por determinados acordos essa incumbência também do Estado, mas deveria ser pactuado. No Espírito Santo, 78 municípios, mais o governo do Estado dizer, qual a pactuação técnica e financeira para que a gente atenda isso. Creche de 0 a 3 anos e 11 meses, ela não é obrigatória, mas previsão de 50% de atendimento até 2024. Segundo ponto, oferta de matrícula obrigatória de 4 e 5, universalização até 2016. Universalização não quer dizer todo mundo que procura a escola vai ter escola. Quer dizer que todas as pessoas na faixa etária de 4 e 5 têm que estar na escola. É o direito e o dever, de que você dizia, Giovanni. Então, oi? Faltam só 3 meses, prefeito. Que vão bater, talvez, na porta da secretaria e dizer, eu quero a minha vaga. E aí nós vamos pela via do direito, de qual o direito que a gente vai ter. Que aí a juíza, a partir, não porque ela quer, mas a partir da lei de 2013, ela vai dizer é um direito, e pela emenda constitucional 53, a menos que os prefeitos consigam mudar isso, postergar essa entrada em vigência, que eu acho que está muito difícil de acontecer, mas também é uma possibilidade. A menos que isso aconteça, vai bater e aí vai ter qualquer escola, São Antônio. Talvez seja, igual eu vi em município, que eu visitei o estado inteiro fazendo a pesquisa sobre esse livro, eu vi escolas em quadra divididas por divisórias. E não foi uma. Eu vi creche onde a altura para o teto de amianto era de 1 metro. Aí a secretária falava assim, nossa, mas as crianças aqui são ótimas, elas dormem a tarde inteira. Eu falei, é claro que dormem. Elas estão numa sauna. Claro que vão dormir, elas não estão dormindo, elas estão apagadas. Apagadas. Aí nós falamos com o prefeito, vamos lá com a gente, você não vai conseguir entrar, porque só tem 1 metro. Você não fica em pé lá dentro. Então, é qualquer escola. Esse é o direito, Rodrigo? Isso é direito à educação? Aí é uma discussão a ser feita que agora, nesse segundo, eu não vou poder fazer. Mas daqui a pouco, quem sabe. Então, nós temos esse desafio e também a universalização do ensino médio. Também para os estados a partir do ano que vem. Universalização, quer dizer todos na escola. Né? Essa é a realidade do Estado do Espírito Santo hoje em relação à educação básica.
Só para, não vou pegar em números, só para vocês terem ideia, esse cinza aqui são os municípios. Essa é a oferta do município. Na educação infantil, nas séries iniciais, nos anos finais, o estado aqui, de laranja aqui não tem nada, de laranja, e aqui a rede privada. Olha a diferença, certo? Enorme. Quem oferta mais é quem então? Aquilo que o Giovanni falava do funil ao contrário. Quem oferta mais é o município. E olha a arrecadação do município. Opa, passei errado. Ah, não está aqui não. Daqui a pouco eu chego na transparência dele. Peraí, deixa eu... não. Depois, aqui vai ser aqui, mas eu vou pular aqui um pouquinho. Errei a sequência aqui da transparência. Mas, então, esse aqui é para atingir toda essa população de educação básica, onde é que está o recurso? Porque não adianta querer falar em atendimento se não tiver dinheiro. É um godo falar que faça educação de qualidade ou de qualquer educação até, se você não tiver dinheiro. Não tem jeito. Né? Dizia Saviani. Outro dia eu tive uma palestra que eu assisti dele e dizia assim, pode falar dos eixos todos da conferência. Agora, se não falar do financiamento, esquece os outros eixos todos da conferência. Não tem educação inclusiva, não tem formação de professores, não tem valorização de profissionais, não tem nada se não tiver dinheiro. E que dinheiro nós temos? Aí preparei, como é um curso de formação, talvez vocês aqui estejam, uma boa maioria não sabe de onde é que vem esse dinheiro. Então nós temos 5 fontes de recurso. Receita dos impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, aqueles que eles arrecadam diretamente. Nós vamos ver daqui a pouco. Receita de transferências constitucionais e outras transferências, por exemplo, os fundos de participação, FPM do município, FPE dos estados. Receita do salário e educação, que também é um que às vezes, não sei se você sabe, Giovanni, como secretário, nesse município nós visitamos, dos 10 municípios, 8 os secretários não sabiam que esse recurso vinha para a educação, porque ele cai lá na conta da Secretaria de Administração e a administração usa. Ele nem vê, ele não tinha a noção de que tinha dinheiro para ele do salário e educação, porque não chegava na Secretaria de Educação, chegava na Secretaria de Planejamento, e lá ficava. E por lá ficava. O outro é a receita de incentivos fiscais, que são dados pelos municípios, pelos estados, pela federação, e outros recursos provenientes de lei, que aí você tem recursos do Fundeb, recursos do FNDE, ou outros recursos que vão vendo a partir de leis que vão sendo criados. Mas a grande base orçamentária são esses 3 itens iniciais. E aí eu fiz a ajuda da minha filha, nós fizemos uma ilustração aqui para tentar entender o que é isso. Então a União, ela entra com 18%. 18% dos impostos. E aí é outro detalhe, são impostos. Quando se cria, por exemplo, está se falando na CPMF, não é verdade? A CPMF vai entrar no cômputo do impostos para a educação? Não, porque ela é uma contribuição. Ela só entra se for imposto. Contribuição está fora. Então todas as CID, CPMF, qualquer outra contribuição, ela não entra no cálculo da educação. Então, na União, são impostos sobre importação. Espero que vocês estejam conseguindo ver daí. Dá, Lívia? Consegue ler? Mais ou menos, né? Imposto sobre exportação. Aí fica mais difícil, né? 55% de imposto de renda. Então, tudo aquilo do imposto de renda, 55% entra nessa base de dados. Então, é 18% de 55%. E 18% de 56% do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Eu estou falando o nome todo, porque teve um colega outro dia, no curso lá de Iguaçuí, que falou assim comigo, o pessoal tem que parar de falar sigla, porque a gente não é obrigado a entender sigla. É verdade, então eu não posso fazer sigla, tem que falar o nome todo. E 18% de 50% de imposto de territorial rural, do ITR. Esse é o bolo da educação, o bolo que é dos impostos sobre os quais incidem a União para a educação. Então é 18% desse bolo todo. Então olha bem, só do imposto de renda são 55%.
18,55%. Então vocês imaginam o tamanho que é esse recurso. O Estado, coloquei uma cestinha para o Estado. Ele tem IOF sobre ouro, a Lei Candir, para quem não sabe, é uma devolução sobre a exportação, a isenção da exportação de alguns produtos. Aí tem agora, vai entrar uma série de 5%. O que são esses 5% aqui? 5% sobre IPI exportação, 5% sobre fundo de participação do Estado, 5% de ICMS dos 75%, 5% de imposto de causa-mortes e 50% de 5% e 50% de IPVA. Por que isso? Porque 20%, que a pouco vou mostrar para vocês, vai para o Fundeb. Por isso que esses que eu coloquei em branco aqui não são 25% sobre esses impostos, são só 5%. Porque 20% vai para outra matriz de financiamento. Ok? Ok? E a outra, o único que é direto é o imposto de renda dos servidores. Que todo mundo que estiver lendo o jornal deve estar entendendo um pouco mais do imposto de renda dos servidores, que o Tribunal de Justiça conseguiu dar uma pedalada fiscal, que é a palavra da moda agora, para ficar dentro da lei de responsabilidade fiscal, dizendo que já que o imposto de renda dos servidores ele volta, então não tem que se considerar como renda, como despesa. Então ele pode ficar dentro do limite de utilização. Foi assim que ele conseguiu a pedalada lá para conseguir aprovar as contas do próprio Tribunal de Justiça. E o município coloquei um saco de dinheiro, que normalmente é menor do que o baú, é menor que a cesta, né? E o que entra para a educação? O IPTU, o ISS, o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, ISS, Imposto sobre Serviço, o ITBI, Imposto sobre Transferências Imobiliárias, quando você vende um imóvel. Esses impostos, eles vão, 100% dele, 25% de toda a arrecadação dele vai para essa base da educação, mais também a Lei Candir, mais o IOF Ouro, e também 25% do ICMS que vem do Estado e 50% do IPVA que vem do Estado. Então 25% sobre 25%, 25% sobre 50%. E aí eu costumo falar uma coisa. Eu tenho visto muito, prefeito e deputado, carros dos governos com placa de outro estado. Isso quer dizer, para nós da educação, para quem milita da educação, um crime, dá vontade de você fazer... Por quê? Está tirando dinheiro da educação, porque PVA está sendo pago em outro estado. Curitiba, Belo Horizonte. Precisávamos ter, talvez, uma normatização a esse respeito, de que o carro a empresa uma vez ganhar da concorrência, teria que emplacar o carro no estado. Porque nós estamos pagando, e não é pouco, para empresas de fora e para levando dinheiro lá fora, inclusive dos impostos. Então é uma questão que eu queria colocar. E a outra é os 5% sobre os 50% do ITR. E do FPM também. Então essa é a cesta para a educação. Aí, agora veio o gráfico, que estava na sequência errada. E esse dinheiro todo, e toda aquela parte dos deveres, eles recaem aqui. A União, que tem menos alunos, tem mais parte do bolo do financiamento. Quem mais arrecada é a União, em segundo os estados e o município. Olha, 18% para cumprir com tudo aquilo que a gente viu lá no gráfico em cinza. Quem menos arrecada, mais tem que fazer. Essa conta, Giovanni, não fecha. Repensar profissionalmente, com uma gestão profissional sobre a rede, pensar na qualidade real, porque senão realmente não funciona. E aí tem o que eu já falei da contribuição social, do salário e educação, ele vai uma parte para o FNDE e a outra vai para o município. E quando vem para o município, 2/3 da arrecadação dos 2,5% sobre a folha, vem metade, vem 1/3 para o município e 1/3 para o estado, de acordo com as matrículas. Então, na verdade, é um bolo de 2/3 e vai sendo espalhado de acordo com as matrículas na educação básica. Salário e educação era só para o ensino fundamental e passou a ser também para a educação básica como um todo. E no Espírito Santo, ano passado,
o Estado recebeu, como um todo, 182 milhões, a rede estadual 63 milhões e a rede municipal 119 milhões de reais só do salário e educação para distribuir, claro, entre os 78 municípios e de acordo com as suas matrículas. É esse dinheiro, Giovanni, que eu disse, que às vezes fica parado lá pela Secretaria de Administração. Em alguns municípios, claro. E a outra política do governo é a política dos fundos. Era Fundef, agora é Fundeb. Né? A partir de 2009, porque ele pega agora, o Fundef era Fundo de Desenvolvimento, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. O Fundeb passa a agregar toda a educação básica. E aí, interessante, Edmilson não está aqui dentro, mas... desculpa. Teve um movimento, Edmilson, que me lembra muito você toda vez que eu leio sobre ele. Que para a educação infantil entrar no Fundeb, que ela estava fora, de 0 a 3, de 0 a 5, na verdade, teve um movimento dos fraldinhas pintadas. As mães das crianças foram com as fraldinhas, com os bebês, com as crianças, com a fraldinha pintada, imitando da época do impeachment do Collor, para reivindicar o ensino, a educação infantil no Fundeb. E deu certo, porque esse movimento foi nacional. E o Espírito Santo foi um dos que largou à frente desse município, desse movimento, principalmente em Vitória, teve um grande movimento com os fraldinhas pintadas, que fez com que fosse para aí. Eu lembro muito pela sua militância na área dos conselhos, na área da participação popular, da importância da questão dos fraldinhas pintadas. Então, o Fundeb é uma política de fundos para a educação básica e ele é constituído mais ou menos assim. Eu peguei uma cola de um site, fizemos umas mudanças, fizemos umas brincadeiras aí, para tentar a gente ajudar a compreender com mais facilidade como é que funciona hoje o Fundeb. Então, além daqueles 25% que vocês viram, daquelas cestinhas que eu coloquei, do saco lá para o município, tem também o recurso do Fundeb. Como é que esse recurso funciona? O município coloca nesse saco, que nós chamamos de Fundeb, 20% do fundo de participação do município vem para cá, 20% do IPVA, 20% da Lei Candir, 20% dos 50% do Imposto Territorial Rural. O Estado, 20% do FPE, 20% do IPI, 20% do ICMS, 20%, coloca tudo nesse saco aqui, chamado Fundeb. Olha bem. Então, o que nós temos aqui? Nós temos dinheiro que foi decidido que ia para esse fundo para atender toda a educação básica. A União entra com quanto? Com nada. A União só vai entrar se tiver necessidade. Se não tiver, ela não entra com nenhum centavo. Sabe quantos reais que o Espírito Santo recebeu já do governo federal desde a implantação do Fundeb? Nenhum. Porque ele nunca precisou. Pela conta que é feita, que eu vou mostrar para vocês aqui. Normalmente ele atende 4 estados só, que estão lá no norte e nordeste. O resto não atende nenhum estado, porque a conta é por baixo. Então, desse fundo, enche o fundo, enche a bolha, que eu brinco com o exemplo da bolha, aqueles balões que ficam de aniversário, você vai enchendo de bala, aí você fura ele, né? Aí, como é que você fura esse? Você pega o valor desses impostos, divide pelo número de matrículas na educação básica do estado todo. Então, esse fundo é um fundo estadual. Arrecadação do estado e município, vai para um bolo, divide pelo número de alunos matriculados na educação básica de todo o estado, e esse resultado, se ele der menor do que esse aqui nesse ano, menor do que 2.576,36, o governo federal injeta dinheiro. Que esse aqui é o que ele chamou de valor mínimo por ano em 2015. O governo federal e da União só vai entrar com dinheiro, então, nos estados que essa divisão for menor do que esse valor. No caso do Espírito Santo, foi maior, mais uma vez, com quase R$400 a mais, mas o valor de R$ 2.955,71 por aluno ano. Por aluno ano. Esse é o valor do Fundeb. Ok? Que é esse aqui, ó. O Estado do Espírito Santo, 2.517.922.508 reais de arrecadação desse bolo, ou dessa bola,
com 785.508 matrículas nominais. Por que eu estou falando nominal? Porque ela tem ponderação. Por isso que essa conta aqui não dá isso. Mas não é porque eu errei na matemática, não. Porque aqui tem as ponderações que eu vou mostrar para vocês em seguida. Porque cada etapa vale uma coisa. Por exemplo, a creche vale 1,3. A creche que é integral. O que é parcial, a pré-escola parcial vale 1. Então essa matrícula ponderada leva a esse valor do Fundeb. Porque é assim que faz a conta do Fundeb, para saber quanto que cada aluno vai receber por ano que a escola, que o Estado recebe. E aí veio outra coisa. Eu ouvi outro dia a entrevista do prefeito Castiglione dizendo assim, e aí porque senão vocês acabam recriminando ele daqui a pouco. Dizendo assim, o dinheiro do Fundeb não está dando. Não está, não só porque nós vamos mostrar aqui depois, mas por mais uma coisa. Isso aqui é cálculo orçamentário. E o repasse é real. É de acordo com a arrecadação. Se caiu a arrecadação, vai cair o repasse. Então você fez a previsão, mesmo sendo pouco, você fez a previsão em cima de um valor. Só que você vai receber na ponta, vai ser outro valor. Porque a arrecadação do município caiu. Caindo a arrecadação, vai cair o repasse do Fundeb. Então, acho que era isso que ele queria dizer quando ele disse na televisão em relação ao Fundeb. Você planeja de uma forma, na hora de executar. Se você teve queda na arrecadação, você vai ter queda também na verba que vem, ou na distribuição da verba em relação ao Fundeb. E aqui, então, estão as ponderações. Então, a creche, se é tempo integral, aquele valor lá de 2.955,71, você multiplica por 1,3. Por aluno da creche em tempo integral. Multiplica por 1,0, 1,10 se ela for conveniada, se ela for tempo parcial, 0,8 se for tempo parcial e conveniada, se for pré-escola, 1,30 em tempo integral, tempo parcial 1, ensino fundamental, se for urbano, anos iniciais 1, se for anos iniciais no campo 1,15. Então, essa é a conta da educação. Você pega o valor mínimo do Fundeb, que você dividiu toda a arrecadação do Estado, daquela lá dos impostos dos municípios, dividiu pelo número da educação básica, deu um valor X. Esse valor você vai multiplicar pelos pesos e pela quantidade de alunos. Aí você vai saber quanto você vai ter o seu município de arrecadação do Fundeb, da sua escola, de cada escola. Ok? Ok? Então, vamos passar. Eu peguei um exemplo aqui. Vamos supor que você tem uma escola, um Centro Municipal de Educação Infantil, que tenha 20 crianças de 4 a 5 anos de idade. Na verdade, são 20, desculpa. São... Não, tá certo aqui. É porque eu mudei aí. Esquece isso aqui de cima. É aqui. 60 crianças de 0 a 3 e 120 crianças de 4 a 5 anos. Sendo 60 de manhã e 60 de tarde. Um CMEI constituído assim. Ele teria, então, uma arrecadação, 60 crianças, vezes o valor do Fundeb, vezes 1,30, porque é creche em tempo integral, e 120 crianças, vezes o valor do Fundeb, vezes 1, porque é pré-escola em parcial. O valor, então, da arrecadação que a escola deveria ter durante um ano seria de R$ 585.230,58. Uma escola com 180 alunos, distribuídos... Oi? Distribuídos 60 crianças em tempo integral na educação de 0 a 3 e 120, 60 de manhã, 60 de tarde, utilizando o mesmo espaço físico. Como utilizar esse recurso do Fundeb? Então, existe uma conta obrigatória, 60% no mínimo para a remuneração dos profissionais do magistério, o piso hoje, 1917,18, não podemos esquecer para os nossos futuros gestores, que é piso, não é teto, né? Porque os municípios têm usado, até aqueles que podem, que têm condições de arrecadação, usar como teto, mas é piso. Piso quer dizer, é o mínimo do mínimo, né? Suficiente para você andar. E 40% no máximo com outras para MDE, que é manutenção e desenvolvimento do ensino. Que lá no artigo 70 e 71 do LDB, mas eu vou passar daqui a pouco o que pode ser usado. Mas uma questão é o seguinte, o município pode usar, o Estado pode usar 100% do Fundeb
para os profissionais da educação? Pode, porque é mínimo de 60%. Agora, ele pode usar 41% de MDE? Não, porque é o máximo. Então, agora, aí você fala assim, ah tá, mas como é que ele vai sobreviver para manutenção? Ele usa os outros 25%. Porque são duas fontes o município e o Estado. São os 25%, que nós já vimos, e mais o Fundeb. Então, se você quer usar os 100% aqui para remuneração, se é isso que você consegue acordar, que é isso que você pensa como necessário, você usa os 40%, ou você usa para manutenção o recurso a partir dos 25% lá da arrecadação de impostos. E esse 40% pode usar em quem então? Ó, salários, reformas, compra de bens e serviços, consultoria com estatísticas, igual, por exemplo, tem que ser feito a pesquisa para saber a quantidade de crianças que tem no município. Isso você usa os 40%. Isso aqui é que você não pode usar, porque está em vermelho. Dos 40% você não pode usar para pesquisa externa. Ah, vamos fazer uma pesquisa que não tem nada a ver com a escola. Não pode. Assistencialismo, não posso pagar conta de energia elétrica de ninguém com o dinheiro da escola, mesmo que a família esteja precisando, isso é para outra secretaria, outra verba. Administração pública, você não pode usar esse recurso para nada que não seja da educação. Para saúde você não pode, nem para obras externas. A calçada da escola, esse dinheiro não pode, porque é considerado externo. Então o MDE não pode ser utilizado para isso. E nem, claro, para desvio de função. Você pegar um professor, vou colocar ele como bibliotecário e vou pagar uma diferença para ele, por exemplo. Sem chance. Não pode ser feito isso. Não com os 40%. Então esse é o quadro. Tentei voar com esse quadro, mas ficou assim muito nebuloso? Deu para ter o quadro? Ok. Então agora vamos passar, o que tem de novo? Esse é o quadro atual. E aí a questão é o seguinte, é atual até quando? Aí realmente é uma pergunta que eu não vou saber responder para vocês. E pelo contrário, há uma preocupação muito grande nossa, de que o Plano Nacional de Educação, ele não saia do papel no prazo que foi colocado. E aí tem a resposta clara sobre isso, né? Você tem como... Eu vou chamar de álibi perfeito, para ficar parecendo com o filme, álibi perfeito à crise fiscal. E eu vou chamar de álibi perfeito porque, principalmente do tema que nós vamos começar a trabalhar agora, que é o custo aluno qualidade, ele foi construído pela Campanha Nacional do Direito à Educação. Nós vamos ver um vídeo sobre isso daqui a pouquinho. Mas ele está aprovado no Conselho Nacional de Educação pela resolução que não é ainda, pelo parecer 08, desde 2010. Ou seja, tem 5 anos. E ele não foi homologado pelo Ministério da Educação até hoje. Por quê? Porque ele vai gerar maior financiamento. Vai vir da onde? O município não tem mais jeito, o Estado não tem mais jeito, vai vir da onde? De quem arrecada mais. Isso é o que está no Plano Nacional de Educação. Então, com esse movimento agora, há um grande risco de que não saia... Porque qual é o prazo do que nós vamos falar agora? É ano que vem, é julho do ano que vem. Completam 2 anos do Plano Nacional de Educação. Então, vamos parar de anunciar o defunto e vamos colocar ele para sobreviver aqui e viver sempre em todos nós, porque é importante que foi construído principalmente a partir da sociedade. Então, o que nós temos novo? Tem um dinheiro novo na história, porque não dá para fazer o mesmo com o mesmo. Também temos que ser claros disso. Não dá para fazer o mesmo com o mesmo. Então vou fazer igual, usar uma expressão que o Rodrigo gosta de usar, que eu pedi já ele permissão para usar. Ou então você vai para usar o mesmo igual o mesmo para fazer diferente, só se for debaixo de uma santa ou aquelas imagens que vocês acreditam e rezar. Faz exatamente como tem feito, da mesma forma, e para melhorar você vai rezar, porque não tem outra forma.
Para ter resultado diferente, você tem que ter uma variável diferente. Nesse caso, a variável é dinheiro novo. Que dinheiro novo nós temos? O royalties, mais participação especial dele, que é da camada pré-sal, os estados, municípios e Distrito Federal, 75% desse recurso para a educação. Com a crise na Petrobras, parou-se de investir no pré-sal. De fora. Continua o investimento interno, que era pouco. O grande mote, que era que quem vinha de fora, as empresas, para financiar, isso foi parado, foi paralisado. Então, isso aqui já vai ser valor baixo. O fundo social, 50% também para a educação, que já vem sendo construído ao longo do tempo. Então, esse é o dinheiro novo. Por que dinheiro novo? Porque foi aprovado pela conferência que em 2019 tem que ter 7% do PIB para a educação. E em 2024, 10% do PIB para a educação. Aí alguns talvez mal intencionados ou mal informados, dizem assim, por que 10 e não 9,5? Por que 10 e não 15? Porque isso é sério. Esse 10 não se chegou porque, 10. Não. Esse número chegou por isso aqui, ó. Em 2009, a partir do Fundeb, você teve uma arrecadação de 155 bilhões, 4,95% do PIB. Se você fizer pela metodologia que nós vamos apresentar aqui agora, que é o custo aluno qualidade, esse valor seria também do 4,95%. Se você pega o custo adicional do Plano Nacional de Educação, 1,94%. E aí com o CAC, esse valor de 61 pularia para 169 milhões, com a abrangência a partir do Plano Nacional de Educação. Total, então, de 6,89 gerava 10,35% do PIB. E aí se arredondou a conta em 10% do PIB. Mas isso aqui foi valor estudado de acordo com os dados que nós vamos apresentar aqui agora para vocês. Então, agora, se o PIB cai, esse valor também vai cair. Então, a economia tem que andar em paralelo também em crescimento. Então, não podemos puxar para trás. Vocês veem que tudo é interligado. Não adianta defender a educação se eu condenar a economia. Não fecha a conta. Eu costumo ver jornalista na TV que fala assim, o governo está com a folha enorme, a máquina está muito pesada. E aí na reportagem seguinte fala que está faltando educação pública, está faltando saúde pública, faltando gente para atender. Então a conta não fecha, não dá para generalizar. Se você generaliza, você perde a essência. O que é o CAC, então? Vocês tentem ler, se vocês conseguirem, se você puder mexer um pouquinho, que está meio tremido. O CAC é um indicador, custo aluno qualidade inicial. E o outro é o custo aluno qualidade. É inicial porque ele é o ponto inicial para que as escolas consigam um mínimo de qualidade. Então se buscou padrões mínimos de qualidade, não foi chute, foi pesquisa acadêmica, feita inicialmente pelo professor José Marcelino, da Unicamp, de São Paulo. Ele foi com o grupo de pesquisa dele, percorreu as escolas, aquelas escolas que tinham um índice do IDEB chamado de qualidade, e foi ver qual que era o diferencial daquelas escolas em relação às outras escolas. O primeiro ponto foi esse. Então eles fizeram uma checagem e foram pontuando desde a parte de insumos, passando pela parte de pessoal, de número de alunos por escola, de número de alunos por sala de aula, de quantidade de professores, o que seria de biblioteca, de quadras, de espaços físicos outros, o que era necessário para uma escola ser de qualidade. Isso foi mapeado. E gerado com isso depois um custo. Quanto custa isso? Quanto custa ser uma escola desse tipo? Chamada escola ideal. E aí é o chamado custo aluno qualidade inicial. Padrões mínimos de qualidade com a nossa realidade. O CAC sem I, ele já é
Para aproximar o Brasil, se a gente conseguir implantar o CAC inicial, padrões mínimos de qualidade nosso, é tentar comparar os nossos com os países mais desenvolvidos do mundo, para se chegar, então, ao CAC 100i, que é o custo aluno qualidade, para fazer uma ligação, para a gente estar no mesmo pé de igualdade das grandes potências econômicas e educacionais do mundo inteiro. Que isso seria até 2024, que é o final do Plano Nacional de Educação. Então, o CAC-I em 2016 e o CAC 100i, que seria a estabilidade nossa em termos educacionais de qualidade, até 2024, que é no final do Plano Nacional de Educação. Então, como é que era, como é que é hoje e o que vem pela frente? Aí qual a diferença? Para vocês entenderem, eu acho que isso aqui dá para entender muito claramente. O Fundeb, você tinha o dinheiro, a cesta de impostos, você dividia pelo número de estudantes, e você tinha quanto que cada estudante por ano ia receber. Então eu tenho dinheiro, tenho gente, e aí eu vou dividir simplesmente assim. Não me importa se a escola tem qualidade, se não tem, se tem professor, se não tem, que tipo de professor tem, que tipo de professor não tem, não importa isso. Eu tenho um bolo de dinheiro, tenho quantidade de alunos que estão acessando a escola, divido e dou o dinheiro. Ponto. O CAC, custo aluno qualidade, não. Primeiro ele parte qual é o custo da qualidade. Quanto de dinheiro eu preciso para fazer uma escola de qualidade. Igual para todos em todos os lugares. Aí eu vou, em vez de eu dividir, eu multiplico. Quantos alunos eu vou atender por cada etapa? E aí vai ser o valor que eu vou precisar investir. Aí, cadê o dinheiro? O município tem a sua parte, o Estado tem a sua parte e a União vai ter que complementar. Porque senão não tem o dinheiro. Se você chega aqui e continua só sabendo aonde você quer chegar. Só que para você chegar aqui, ou melhor, aqui, você vai ter que gerenciar. Porque não vai dar para ter também, e aí você não tem nem espaço físico. Cachoeiro hoje, se eu estiver enganado, os dados do IDEB podem me enganar, mas pelos dados do IDEB tem 88 escolas municipais.